Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus, falando acerca da mordomia cristã. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Deus versus o dinheiro. Então, a palavra de Deus diz que Deus exaltou ao Senhor Jesus de uma maneira soberana. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, verso 9 a versículo 11. Amados diletos irmãos, Deus, Ele não desperdiça palavra explicando o que pensa sobre o amor ao dinheiro. Ele também não desperdiça as palavras para explicar o que Ele pensa sobre as coisas materiais. Nós conhecemos a parábola que Jesus Cristo contou acerca de um rico, um ganancioso que, embora abençoado pelo Senhor, agiu com avareza, que devem colocar em todos nós o temor de Deus. Insensato, diz o Senhor Jesus, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. E então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontecerá com quem guarda para si riqueza, mas não é rico para com Deus. Lucas capítulo 2, 12, verso 20 a 21. Amados diletos irmãos, servir a Deus e idolatrar o dinheiro são ações que se excluem, amado. É um ou o outro, Deus ou o dinheiro. É uma ilusão pensar que podemos fazer as duas coisas, pois mais cedo ou mais tarde teremos que decidir, ou seremos apanhados numa vida dupla. Podemos enganar aos outros, podemos iludir aos outros, talvez. Podemos iludir até a nós mesmos, mas não ao Senhor, a quem um dia teremos de prestar contas, amados. Temos que fazer uma escolha enquanto ainda há tempo. Enquanto mais tempo hesitarmos, arrumamos desculpa ou adiamos a decisão, mais forte é a influência que ao amor a este presente século, ou amor ao dinheiro, que o dinheiro passa a exercer um amor de desejo de riqueza em nossa vida. A fé exige uma decisão. Precisamos decidir, amado, seguir a Deus ou amar o presente século. Deus nos deu tudo, amado, para administrarmos com sabedoria. Eu tenho vos dito que não é errado termos riqueza material, mas temos que colocar o nosso coração somente em Deus e não nas nossas posses. Ao nos concentrarmos no caráter de Deus, no que Ele fez por nós, e nós que devemos a Ele, nossa decisão se torna muito mais fácil, amados. Nossa decisão se torna
mais fácil quando nós depositamos nossa fé no Senhor nosso Deus. Foi Cristo que estendeu os céus sobre cada um de nós. Foi Cristo que lançou os fundamentos da terra. Foi sua mão que suspendeu os mundos no espaço e deu forma a toda os seres, todo aquilo que veio surgir. Foi Ele que deu forma às flores do campo. Ele converteu o mar em terra firme. Isso está no livro de Salmo 66, verso 6. Seu é o amor, pois Ele o fez. Ele é a essência do amor. Salmo 95, verso 5. Foi Ele que encheu a terra de beleza e de cântico. E sobre todas as coisas na terra e no ar e no firmamento, escreveu a mensagem do amor do Pai. Foi Jesus, amado, porque a Bíblia Sagrada diz que no princípio Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo vem existir por intermédio dele, e sem ele nada do que se fez poderia existir. Ele era o Verbo, era a palavra de Deus, criando todas as coisas através de Deus. Então, amado, as coisas materiais não são ruins em si mesma. Diferentemente de algumas religiões que ensinam que o mundo material em si são maus, apenas as coisas espirituais são boas. A Bíblia valoriza o mundo material. A Bíblia diz que ao Senhor pertence a terra e o mundo e tudo que nele há, porque Ele a formou e a criou. E tudo subsiste e existe pela vontade divina. E o próprio Deus diz: a mim pertence o ouro e a prata. Então, se tudo isso pertence a Deus, então nós não podemos desprezar, dizer que só as coisas espirituais são boas e desprezar e desvalorizar o mundo material também. Somos mordomos sim de Deus, Ele nos deu tudo para sermos administradores. Afinal, o próprio Jesus criou o mundo através de Deus, sendo o Verbo de Deus. Como então o mundo poderia ser mau? O mundo está caminhando sim. O mundo jaz no maligno por causa do pecado de Adão. Infelizmente, amado, assim como ocorre com todos os dons de Deus, o mundo material pode ser pervertido e usado para o mal. Mas isso não torna mal o dom original, a criação do mundo. A Bíblia diz que quando Deus fez todas as coisas, Ele viu que tudo era bom e descansou no sétimo dia. Então, a Bíblia nos adverte contra o abuso, contra a perversão das coisas que Deus criou neste mundo. Quando passamos a achar que nós somos o dono, nós somos apenas administradores de Deus. Mas não contra as próprias coisas criadas por Deus, amado. Ao contrário, Deus criou o mundo material. Seu desejo era que o seu povo também se beneficiasse dos frutos e o benefício deste mundo. Você é servo de Deus, é filho de Deus.
Você que foi comprado com sangue do Senhor Jesus. Aqueles que eram estrangeiros, que estiveram longe da presença de Deus, hoje são propriedade de Deus. E as coisas boas que Deus fez pertencem a cada um de nós. Deus, Ele dá a você, Ele dá para a sua família. Livro de Deuteronômio 26, verso 11, diz sobre isso. Jesus é o Criador. É isso que está no livro de João, capítulo 1, verso 1 até o versículo 3. E a terra é apenas uma amostra da sua criação. A terra que nós vemos é apenas a amostra da criação de Deus. A sua capacidade criativa dá a ele uma perspectiva singular a respeito da vida e daquele que vive na terra. Cristo conhece o valor das coisas materiais e Ele permite que nós venhamos usufruir o melhor da terra e nos presenteou com ela para o nosso benefício e felicidade. Ele também sabe o que acontece quando a humanidade perverte essa dádiva ou faz dela um fim em si mesma. E assim, como todas as coisas com essas dádivas, deve ser usado para a glória de Deus. Observe, amados, a dádiva de Deus. Observe as dádivas maravilhosas do mundo criado, mesmo depois do pecado, mesmo depois que Adão caiu, afastou-se de Deus, cometendo o pecado de Deus, contra Deus, ainda podemos ver, amado, o bem inerente em muitas partes da criação. O que a natureza é, a sua excelência revela sobre a bondade de um Deus criador, de um Deus benevolente, de um Deus que nos ama e que nos chamou das trevas para a luz, para sermos cidadãos dos céus, para sermos chamados de filho do Senhor. O Senhor nos amou e Ele quer que nós venhamos ser gratos a Ele, que venhamos dedicar a nossa vida a Ele, que possamos assim proclamar que Deus é o Senhor dos céus e da terra, e sendo o Senhor dos céus e da terra, Ele é o proprietário da nossa própria vida. Nós pertencemos a Ele, a nossa vida é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Devemos ser administrador de tudo que Deus nos deu, para a glória e honra do seu nome. Pense nisso, amados. Este é mais um pedacinho do Maná dos Céus, falando acerca da mordomia cristã. Que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.